Seja bem-vindo. Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, compartilhe e deixe o seu gostei. Ajude-me a levar a luz do conhecimento espiritual a outras pessoas. Divulgar o espiritismo também é um ato de amor ao próximo. Do livro Somente uma Lembrança, de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, Relato do Espírito de Gilda. Recebi o nome de Gilda. Reencarnei como quarta filha de um casal pobre, mas honesto e trabalhador. Tiveram 5 filhos. Somente eu era menina. Minha infância foi normal, mas com 12 anos comecei a ter algumas atitudes estranhas. Tudo começou quando matei um grilo. Vi o inseto morto e falei à minha mãe: "Sou uma assassina!" "Como?" perguntou minha mãe, admirada. "Quem mata não é assassina?" "Querida, você matou um inseto. Assassino é quem mata pessoas." "Sou uma assassina!" Mamãe riu e não deu importância. Depois desse dia, comecei a pensar que eu matara alguém. Passei a sonhar com uma moça que me chamava de criminosa. E eu concordava. Sentia ser uma homicida. Aos 13 anos, parei de estudar. Cuidava da casa para a mamãe trabalhar. Ela era empregada doméstica. Meus irmãos estudavam e trabalhavam. Todos ganhavam pouco. Tornei-me uma pessoa difícil de conviver. Eu era revoltada. Desejava ter muitas coisas e invejava quem as tinha. Afastei-me das amigas todas. Para mim, eram pobres como eu e sem ambições. Aos 18 anos, comecei a escutar uma voz, como se fosse dentro da minha cabeça, dizendo que eu era uma assassina. Quando isso ocorria, ainda bem que era só de vez em quando. Ficava nervosa e aborrecida porque sentia ser uma criminosa. Não era bonita e nem me cuidava por não ter dinheiro. Determinei que não me envolveria com ninguém a não ser que surgisse em minha vida alguém rico. Eu saía pouco de casa. Meu pai ficou doente por 2 anos e eu cuidei dele. Às vezes eu não tinha paciência e pensei em matá-lo. Papai sofre de uma enfermidade incurável que o fará padecer cada vez mais. Mamãe não pode parar de trabalhar e meus irmãos pensam que eu, por ser mulher, tenho de cuidar dele. Estou cansada. Sou assassina. Mato e tudo se resolve. Mas eu não matei. Cuidei dele, embora às vezes reclamasse e até o xingasse, como se ele tivesse culpa por estar doente. Quem é a culpa? Uma transgressão? Culpado? Segundo o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, é aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, afasta-se do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem idealizado pelo arquetipo humano pelo homem de Deus, por Jesus Cristo. Como meditar sobre esses dizeres, naquele momento, me fez bem. Vou voltar à minha história de vida. Todos nós, familiares, pensávamos que era injusto papai sofrer daquela maneira. Isso normalmente acontece quando se desconhece a lei da reencarnação. Passamos por um período muito difícil.
Um dos meus irmãos ficou desempregado. O outro, com a gravidez da namorada, casou e ficou morando conosco. O caçula fraturou a perna. Mamãe continuou trabalhando muito e eu cuidando do papai. Quando meu pai faleceu, nossa vida, que era ruim, ficou pior. Tínhamos muitas dívidas. O aluguel da casa estava sem pagar havia 6 meses. Reunimos-nos para encontrar soluções. Meu irmão casado foi morar com a esposa e o filhinho na casa dos pais dela. O que estava desempregado arrumou um emprego, mas não era bom, e decidiu que moraria por uns tempos num alojamento. Os outros 2 alugaram um quarto numa pensão. Mamãe foi morar na casa de seus patrões. A casa deles tinha quartos para empregados nos fundos. Eu fui junto. Seria também empregada da casa. Fui como arrumadeira. Repartimos nossos móveis e entregamos a casa com a promessa de pagarmos a dívida em prestações. Eu sofri bastante. Para meu orgulho, foi um golpe muito duro ser empregada doméstica, morar num cômodo no quintal e limpar a casa alheia. Em vez de ser grata por ter um teto e um trabalho honrado, revoltei-me. Tive de aprender a limpar a casa, pois esta casa era grande e luxuosa, muito diferente da casa simples onde morávamos. O casal, patrões de minha mãe, havia anos, estava na faixa etária de 45 anos e tinha 3 filhos. A mais velha era casada. O moço estudava em outra cidade e a caçula não parava em casa. O patrão, senhor Haroldo, era educado, não dava palpite no serviço da casa e falava pouco com os empregados. Sua mulher, Dona Suzane, era nervosa. Tinha crises em que gritava e xingava. Implicava conosco, os serviçais, como ela se referia a nós. Os empregados eram minha mãe, eu e uma senhora que vinha 2 vezes por semana passar roupas. O jardineiro, que de 15 em 15 dias vinha limpar o jardim. E o motorista, que durante a semana dormia num dos quartinhos. Mamãe e eu dividíamos o outro. Um dia, queixei-me à mamãe. Como a senhora aguenta a Dona Suzane? Minha filha, faz 10 anos que trabalho nesta casa. Aprendi a conviver com ela. Fiquei aqui pelo salário. Pagam bem. Gosto dos filhos deles e penso que eles não ficam em casa pelo gênio da mãe. Fique quieta, Gilda. Não responda. Tente ignorar os ataques nervosos de nossa patroa. Quando pagarmos nossas dívidas, poderemos nos reunir novamente, alugar uma casa e arrumar outros empregos. Pela primeira vez, senti pena de mamãe. Ela se sacrificava muito por nós. Dona Suzane tinha dias em que era insuportável. Não gostei nada de morar ali, nem do trabalho. Entendi que os ricos também tinham problemas e eram infelizes. Não havia razão para invejá-los, mas eu os invejava por terem roupas bonitas, por terem empregados e mandar. Mamãe e eu saíamos pouco. No domingo à tarde, íamos visitar meus irmãos, alguma tia, e voltávamos à noite. Não podíamos receber visitas.
Mamãe servia o jantar e, quando terminava, íamos para o quarto, cansadas, e dormíamos para levantarmos cedo. Resolvi não me queixar e tentar fazer tudo do melhor modo que conseguia para pagarmos nossas dívidas e nos reunirmos novamente. Eu tentava ajudar minha mãe. Ela trabalhava demais. Às vezes, sonhava com um vulto que me parecia ser uma mulher me acusando de assassina. Eu sentia ser uma. Quando eu tinha esse sonho, ao acordar, ficava a sensação de que empurrava alguém de uma janela alta. E passei a escutar: assassina! Você merece ser uma empregada. Não foi uma senhora? Não roubou o meu lugar? Essa voz, que ecoava na minha cabeça, começou a me incomodar. Às vezes, respondia, falando baixo: não sou, não me amole, não serei empregada para sempre. Mato-a. Assassina é você. Não necessariamente nessa ordem. Todos de casa, patrões e empregados, já haviam me escutado falando comigo mesma. Dona Suzane me humilhava muito por esse motivo e ria de mim. Você é louca, Gilda? Doida varrida? Saia daqui e vá resmungar em outro canto. Não a enxoto de minha casa por causa da sua mãe. Ela não é boa empregada, mas cozinha bem. Infelizmente, Dona Suzane sabia ofender e humilhar. Muitas vezes, ofendida, eu ia para o quarto chorar e ainda escutava na minha cabeça: bem feito, você merece, assassina! 3 anos se passaram, pagamos as dívidas, mas as outras dificuldades vieram. Outro irmão se casou. O filho dele nasceu doente e tivemos de ajudá-lo. Meu mano caçula mudou-se para longe. Não tínhamos mais como reunir a família. E mamãe e eu não sabíamos o que fazer. Estou velha. Minha mãe se queixava. Como irei arrumar outro emprego? Você não estudou e terá dificuldades para achar outro melhor e ganhar o suficiente para me sustentar. Um dia de manhã, como de costume, levantei-me, troquei-me e fui ao jardim pegar o jornal. Deparei-me com Dona Suzane caída. Ela sangrava em várias partes do corpo. Olhei para cima. A casa era um sobrado e a janela da salinha estava aberta. Tive uma visão como um relâmpago. Eu empurrando alguém, uma mulher, de uma janela. Gritei e depois falei repetidas vezes: eu matei! Sou assassina! Vieram todos da casa e os vizinhos para ver o que estava acontecendo. E foi uma confusão. Assustadas, muitas pessoas gritaram. Alguém constatou que Dona Suzane estava morta. Eu escutava em minha mente: assassina, agora pagará. E eu repetia: matei, assassina, matei. Médicos, polícia e tumulto. Minha mãe chorando desesperada e eu em estado de choque. Um médico me receitou um remédio e fui presa. Não investigaram. Para os policiais, tudo estava resolvido. Dona Suzane falecera pela queda e por ter fraturado o pescoço. Eu a havia matado, empurrado-a pela janela. 3 dias depois, acordei melhor, mas não sabia o que havia acontecido. Mamãe foi me ver. Não me lembro de nada, mamãe, falei. Ela me contou tudo o que sabia e lamentou.
Sabendo como Dona Susana era, não deveria tê-la levado para aquela casa. Deveríamos ter nos mudado quando pagamos nossa dívida. Estou arrependida. Não lamente, mamãe. Não me lembro como fiz e nem como foi. Somente que a empurrei da janela. Mas parece que era outra janela muito grande e de cor diferente. Fiquei presa numa delegacia que possuía 12 celas e uma somente destinada às mulheres. Fiquei numa cela com mais 2 detentas. Uma presa por roubo e outra por ter matado o marido. Eu estava ainda em estado de choque. Quieta, agia automaticamente. Uma das companheiras passou a me ajudar. Sente aí, coma, tome banho, lave o rosto. Eu obedecia. Meus familiares me visitavam e mamãe ia todos os dias me ver. Ela falava e eu escutava. Raramente falava algo. Quando falava, dizia: ela morreu, caiu, sentiu dor. Sou assassina. Mamãe chorava, abraçava-me e pedia: pare de falar assim, por favor. Não repita mais isso. Melhorei depois de 1 mês. Comentei com as companheiras de cela. Não me lembro de nada. Não sei como fui à salinha, como entrei na casa e nem se vi Dona Susane. Recordo-me que levantei, como fazia todos os dias. Fui ao jardim pegar o jornal e a encontrei caída, sangrando. Olhei para a janela aberta e gritei: você não se lembra que a empurrou? Perguntou uma das detentas. Isso, eu lembro. Empurrei-a. Mamãe me contou quando veio me ver. Gilda, minha filha, contratei um bom advogado para defendê-la. Ele não cobrou caro e continuo trabalhando com o senhor Haroldo. Sem a Dona Susane, o trabalho naquela casa está bem mais fácil. Pensei que ia ser dispensada, mas o senhor Haroldo me pediu para ficar. Ninguém sentiu a morte dela. O advogado me visitou várias vezes e me fez muitas perguntas. O julgamento foi 4 meses depois. Emagreci muito e estava nervosa. Aqueles meses na prisão foram de muito sofrimento. Escutava presos serem surrados, ouvia gracejos grosseiros dos detentos. Sentia medo e me esforçava para não dizer que era assassina. Continuei, ouvindo na minha mente que matara, mas eu não repetia mais. Lembrava que empurrava uma mulher e sentia o impulso dos meus braços, o encostar de minhas mãos em suas costas. O dia do julgamento chegou. Meu advogado esforçou-se muito na minha defesa. Até as testemunhas não me comprometeram. O senhor Haroldo disse que a esposa era uma pessoa difícil, que humilhava e ofendia a todos, principalmente os empregados. A filha caçula, que morava na casa, confirmou. O advogado de acusação não me acusou. Parecia me defender, mas o promotor disse coisas horríveis. Acusou-me, me ofendeu. Não consegui conter-me e exclamei alto: o senhor não precisa dizer que eu sou cruel, um perigo para a sociedade, que tenho taras. Sou assassina e pronto. Vá o senhor para o inferno. Meu advogado quase me tampou a boca para que eu me calasse. Fez silêncio até que o promotor falou: de fato,
Não preciso falar mais nada. Os senhores jurados já escutaram o suficiente. Fui condenada a 12 anos de prisão. Ia ser transferida para uma penitenciária feminina, localizada longe da cidade em que morávamos. Meus familiares se despediram de mim e mamãe pôde ficar mais horas comigo. Ela me contou: o senhor Haroldo já arrumou uma namorada. Escutei que eles eram amantes há anos. Irá vender a casa. A filha solteira vai morar sozinha num apartamento. O patrão me disse que irá me pagar um salário enquanto eu viver. Mas, infelizmente, não irei mais trabalhar para eles. Gilda, foi o senhor Haroldo que me deu dinheiro para pagar o advogado e me pediu segredo. Ele me disse que para você ter feito o que fez, Dona Suzane deve tê-la maltratado muito. Penso que você fez um favor a ele. Ficou viúvo e rico. Aceitei o que ele me propôs. Vou no final de semana para a casa do meu filho Júlio. Nossa despedida foi muito triste. 3 dias depois do julgamento, fui transferida. Surpreendi-me muito ao ver a penitenciária. O prédio era muito grande, um local feio, fechado e frio. Senti a frieza da indiferença, do desprezo por mais uma criminosa. Fui conduzida à cela e ia dividi-la com outra presa, que se apresentou. Sou a Janete. Aqui, companheira Gilda, será o seu castelo, sua casa, o quarto, seu trono. Seja bem-vinda. Sorri em agradecimento e olhei aquele quadrado onde havia 2 lugares para dormir. Uma mesinha de cimento, uma repartição na parede para colocar alguns objetos e, num canto, um chuveiro e um vaso sanitário. Estou me despedindo de você, pagando pelo que me fez. Posso agora cuidar de minha vida. Sofra bastante. Adeus, sua assassina. Era a voz que escutava sempre dentro da minha cabeça e realmente nunca mais a escutei. Fiquei apática, não conversava, fazia o que mandavam. Eu estava muito magra porque me alimentava pouco. Mamãe me escrevia todas as semanas. Recebia também cartas dos meus irmãos, cunhadas, de 2 tias e de primos. Respondia, procurando não me queixar. Ouvia a indelicadeza das companheiras do presídio e não respondia. Mamãe também não se queixava, mas eu sentia que ela não estava bem, morando com o meu irmão. Fazia 7 meses e 18 dias que eu estava na penitenciária quando recebi uma carta do meu irmão, me dando a notícia que mamãe falecera. Contou que ela estava indisposta à noite e no outro dia, como ela não levantou, foram ao seu quarto e a encontraram morta. O enterro foi no mesmo dia, à tarde. Eu chorei muito. Algumas colegas tentaram me consolar. No outro dia, acordei revoltada. Comecei a revidar as ofensas, a discutir e a brigar. Bati e apanhei muito. Nunca brigara antes e ali estava no meio de pessoas muito diferentes. Por causa de um murro, quebrei 2 dentes da frente. Por 4 meses, tornei-me insubordinada. As dores físicas dos machucados eram bem menores do que a dor moral de estar presa.
tristeza, longe de todos e sabendo que não iria ver mais a minha mãe. Numa noite, tive um sonho que me pareceu ser real. Mamãe me abraçou e pediu: Gilda, minha filha, não se revolte. Aqui todos erraram e pagam pelos seus erros. Tenha paciência. Revolta e desespero somente pioram nossos padecimentos. Naquela tarde, fui conversar com Joana, uma mulher que estava presa havia 8 anos e era conselheira de todas, uma pacificadora de ânimos. Todos gostavam dela e a respeitavam. Contei a ela meu sonho. Gilda, disse Joana, podemos receber visitas das pessoas que morreram, porque o espírito continua vivo. Sua mãezinha, com certeza, está preocupada com você, pela sua atitude. Pare de brigar, você não dá para isso. Trabalho na enfermaria. Vou pedir ao médico que nos atenda para você me ajudar. Trabalhando, o tempo passa mais rápido e você se sentirá melhor. Mesmo sem vontade, fui ajudar Joana. Aí, tudo melhorou. Não tinha mais tempo para brigar, ignorei as provocações. Passei a ler livros da biblioteca, a ajudar na cozinha e voltei a escrever cartas. Mas estas eram raramente respondidas. Para ter dinheiro para os selos, envelopes e papéis, fazia faxina nas celas, daquelas que podiam me pagar. Joana e eu nos tornamos amigas e conversávamos sempre. Ela também me deixava ouvir as conversas que mantinham com as detentas e escutar os lamentos e queixas das outras companheiras. Depois, me explicava como resolvera ou ajudar aquela que lhe pedira conselhos. Gilda, esta presa, queixa-se do ex-marido. Ela está presa porque matou a amante dele. Lamenta a sua imprudência. Seus 2 filhos estão com seus pais. O ex-marido vai vê-los raramente. Ele não a visita e está morando com uma moça por quem diz estar apaixonado. Aconselhei-a a não sentir mágoa ou rancor. Em oração, pedi perdão à mulher que matou e a escrever sempre para os pais e filhos. E também a cumprir a pena, ficando longe de confusões, estudando, lendo bons livros, aprendendo a trabalhar. E ao sair daqui, pensando mais nela e nos filhos. Que imprudência assassinar a amante do marido! Exclamei. Este ato somente piorou a sua situação. Não podemos matar ninguém, Gilda. É uma falta grave privar um espírito de viver aqui na matéria. Mata-se o corpo, mas não se mata a alma, o espírito. Eu matei, arrependi-me. Joana, conte-me o que lhe aconteceu, pedi. Meu marido me batia muito. Quando fomos morar juntos, ele tinha 2 filhos de outro relacionamento, que moravam com ele. Gostei das crianças e a tratava bem. 6 meses depois de estarmos juntos, percebi que ele era cruel e gostava de bater. Sem motivo, surrava os filhos e a mim. Um dia, flagrei-o tentando estuprar seu filho de 8 anos. Interferi. Ele me surrou. Eu peguei uma faca e o matei. Vim para cá condenada a 16 anos de reclusão e as crianças foram para um orfanato. Não é tempo demais de condenação para quem se defendeu? Perguntei.
Por ser pobre, não tive como pagar um bom advogado. E o que me defendeu não se empenhou. O advogado de acusação, bom profissional, pago pela mãe dele, distorceu os fatos. Afirmou que eu dava motivos para as brigas e que era mentira a tentativa de estupro. Chamou-me de criminosa, uma assassina cruel que esfaqueou o companheiro sem piedade. Ficamos caladas por uns minutos. Depois, Joana me pediu: conte-me com detalhes o que você fez para vir para cá. Não recordo direito. Explicaram que eu devo ter apagado de minha mente os instantes em que a matei. Lembro de que me levantei no horário de costume. Fui pegar o jornal e me deparei com a dona Suzane caída e a janela aberta da salinha do andar de cima. Aí eu gritei: será que você, antes de ir ao jardim, entrou primeiro na casa? Perguntou Joana. Não sei, mas lembro que empurrei alguém. Sinto nas mãos a sensação do empurrão. Por isso gritei que eu era assassina. Gilda, esforce-se para se lembrar de mais detalhes. Você se lembra de como a mulher que empurrou estava vestida? Não tenho certeza, respondi. Mas parece que a mulher estava com roupa comprida. Isso é importante, exclamou Joana. Será que Dona Suzane morreu vestida de camisola comprida? Esforce-se para lembrar. A janela era grande ou pequena? A janela de que recordo ter empurrado a mulher era grande e de cor escura. Como era a janela desta salinha de onde Dona Susana caiu? Quis Joana saber. Pequena e pintada de branco. Gilda, não acredito que você tenha matado essa Dona Suzane. Você se confundiu. Confundi-me? Como? Perguntei. Com um sonho, com algo que você tenha lido ou com um fato que tenham lhe contado. Por que você não escreve para o seu irmão e lhe indaga sobre como Dona Suzana estava vestida e a que horas ela morreu? Fiz isso e meu irmão respondeu contando que Dona Suzana havia morrido, segundo a perícia, entre 00:30 e 2h da manhã. E ela estava vestida com uma saia preta curta e uma blusa colorida. Respondeu também que mamãe afirmava não ter visto eu me levantar, mas não pôde testemunhar por ser minha mãe. Ninguém escutou nada. O senhor Haroldo disse que a esposa costumava ficar até tarde da noite na salinha, por sofrer de insônia, onde ficava escrevendo, lendo ou bordando. Ninguém escutou nenhum barulho. A conclusão a que chegaram foi que eu levantei, fui à salinha, fui humilhada e a empurrei pela janela. Como eu disse, ser a assassina, não houve mais nenhuma investigação. Joana leu a carta várias vezes e concluiu: Gilda, você não matou a Dona Suzane. Não faria isso e se esqueceria. Você disse que sua patroa falava alto e, quando ofendia, gritava. Alguém teria escutado se ela tivesse xingado. Os que dormiam na casa teriam acordado com a voz dela e, acordados, escutariam o barulho da queda. Se todas as noites a casa era fechada, seria necessário, para abri-la, pegar a chave guardada na lavanderia, ou abrir e fechar de portas. Acordaria sua mãe e o motorista, que dormia no quarto ao lado. Que faço? Como vou provar minha inocência? Nada, respondeu Joana.
Para abrir um inquérito, você precisaria de um bom advogado, que cobraria caro, e também de uma prova concreta. Como não tem, é melhor cumprir o resto de sua pena. Eu não tinha mais certeza de nada. Poderia não ter matado Dona Suzane e não queria tê-lo feito. Mas, muitas vezes, olhando minhas mãos, eu sentia a sensação do empurrão. Joana ficou doente, faleceu, e todas nós sentimos. Fiquei em seu lugar. Aprendi com essa amiga a agir corretamente e a fazer o bem. Escutava desabafos e aconselhava. Fazia companhia quando uma delas estava com problemas. Ajudava-as quando doentes. Era muito heterogênea a população penitenciária. Ali estavam pessoas boas, que erraram, e outras más, que agiram por maldade e prazer. Porém, todas tinham problemas. Gostavam dos familiares e sofriam. A prisão foi para mim uma grande lição. Deixei de ser orgulhosa, invejosa e me tornei uma pessoa melhor. 12 anos se passaram. Ia ser solta em 2 meses. Escrevi para meus irmãos. Um deles me respondeu. Disse que não era possível me buscar por ser longe e a viagem ficaria cara. Reuniram então todos os familiares que colaboraram e ele estava me mandando dinheiro para viajar, dizendo também que me receberia em sua casa. As amigas, companheiras, deram-me informações de como deveria fazer para voltar à minha cidade natal. Não tinha nada para levar. A roupa guardada no presídio era velha. Ganhei saia e blusa. A filha de uma das minhas companheiras foi à rodoviária. Trouxe-me o horário de ônibus e me explicou como deveria fazer para ir até o terminal. Fiquei contente com a demonstração de carinho de muitas detentas para comigo. Entendi que sempre recebemos o retorno até de pequeninos atos do bem que tentamos fazer. Aguardei ansiosa pela liberdade, mas senti também receio. Depois de tanto tempo confinada, a liberdade dá medo. Penso que é como a morte do corpo. A alma presa no envoltório carnal com tantos limites. Ao se ver sem eles, livre, perturba-se e se confunde. Penso que são poucos os que encaram a desencarnação com maturidade. Despedida é sempre triste. Abracei uma por uma minhas companheiras, agradecendo os votos para que tudo desse certo para mim e desejando a elas muita paz. Quando o portão se fechou atrás de mim, por um instante quis voltar. Tinha escrito numa folha de papel tudo o que devia fazer. Segui as recomendações e deu certo, embora tivesse ficado apreensiva. No entanto, a viagem de ônibus foi prazerosa. Agradeci muitas vezes a Deus pela paisagem que estava vendo. 3 dos meus irmãos esperavam-me na rodoviária. Abraçamo-nos emocionados. Todos nós estávamos mudados, envelhecidos. Estávamos saudosos. Foram anos sem nos ver. Não recebi visitas enquanto estive na penitenciária. Fui para a casa de um deles. Eles planejaram que eu ficaria 1 mês com cada um. Planejaram por mim. Senti, logo na primeira noite, que incomodava. Compreendi a razão deles. Ninguém gosta de ter junto a si uma assassina.
Envergonham-se e inconscientemente tentavam justificar e até esconder de vizinhos e amigos que eu havia estado presa. Alguns familiares vieram me ver e todos queriam saber como era viver numa penitenciária e se eu havia me arrependido. Pelas conversas, soube que uma irmã de minha mãe estava num asilo. Quis revê-la. Minhas cunhadas e algumas primas me deram roupas e no domingo fui sozinha ao asilo. Lá me informaram que minha tia tinha falecido havia 3 meses. Pedi para trabalhar ali. Não escondi da diretora onde havia passado os últimos 12 anos. Ela me empregou. Alívio para todos. Mudei-me para o asilo. Teria um quartinho para morar. O ordenado era pouco, mas para mim estava bom. Eu fazia a limpeza na casa, mas ao perceberem que eu tinha jeito para cuidar dos velhinhos doentes, fui promovida e passei a cuidar deles. Assim que consegui guardar um dinheiro, fui ao dentista. Coloquei próteses nas 2 falhas e fiz um bom tratamento dentário. Ia há pouco à casa dos meus irmãos, que se sentiram aliviados por não terem que ficar comigo, e eles não iam me visitar. Eu soube que o senhor Haroldo casou-se logo depois de ficar viúvo, e eles estavam bem. Estava empregada havia 8 meses, quando fiquei sabendo, depois de 2 semanas, que uma das minhas sobrinhas havia se casado. Fiquei triste por não ter sido convidada, mas compreendi que eles não queriam por perto uma irmã e tia assassina. No asilo, comentaram, logo que eu fui trabalhar lá, que eu era ex-presidiária. Muitos se lembraram do crime. Percebi que alguns idosos sentiam medo de mim. Não me importei, compreendi e me esforcei para agradá-los. Tinha, como os idosos diziam, mão boa para aplicar injeções. Meses depois, parentes dos internos reclamaram. Eles não queriam uma assassina cuidasse de seus parentes. A diretora ficou chateada e comentou: colocam os parentes aqui e ainda querem fazer exigências sobre quem cuidará deles, porque eles não ficam com seus idosos? Conversei com ela. Deixe-me cuidar da horta. Assim, ninguém reclamará. Não quero perder este emprego. Nada disso! Exclamou uma interna que ouvira a conversa. Quero você para me aplicar as injeções. Por favor. Vamos fazer o seguinte, determinou a diretora do asilo. Iremos perguntar quem quer ser cuidado por você. E você, Gilda, aplicará injeções. Cuidará daqueles que a quiserem. Daqueles que disserem que preferem outra pessoa, você nem chegará perto. E assim ficou resolvido. Metade afirmou que queria meus cuidados. Meses depois, o assunto foi esquecido e voltei a cuidar de todos os doentes. Mas o erro cometido marca, e durante o tempo em que trabalhei no asilo, escutava sempre comentários. Gilda é assassina da dona Suzane. É uma ex-detenta. Ela matou uma pessoa. E também ouvi pessoas tentando me justificar. Mas a mulher era impossível. Infernizava a vida de todos. Nem a família gostava dela. Eu não me importava. E quando me perguntavam sobre isso, respondia com sinceridade e mudava logo de assunto. Concentrei-me no trabalho. Tornei-me querida,
Todos gostavam de mim. As ex-companheiras do presídio me escreviam e eu respondia e mandava a elas papéis, selos, envelopes, livros e revistas. 10 anos se passaram. Contraí pneumonia e tive de ser internada. O médico que me atendeu, depois de alguns exames, afirmou que estava muito enferma. Meu coração estava com os batimentos muito fracos e falhando. Foram muitas complicações. Depois de 5 dias internada, meu corpo físico parou suas funções e desencarnei. Para mim, foi como mudar de um hospital para outro bem melhor. Surpreendi-me pela melhora rápida e por não tomar mais injeções. Estranhei somente sentir que oravam por mim e quem orava eram meus idosozinhos do asilo. Por demorar para ter alta, não receber visitas e querer muito voltar a cuidar dos meus velhinhos, comecei a fazer perguntas. E quando soube que meu corpo carnal havia morrido e continuava viva no plano espiritual, não acreditei. Preocupei-me e senti medo. Minha vontade era me esconder debaixo da cama. Não conversei mais e nem respondi às perguntas que me faziam. Por 3 dias fiquei assim. Então, recebi uma visita. Era minha mãe. Abraçamo-nos apertado. Que saudades, mamãe, mamãezinha. Ela pegou minhas mãos e nos sentamos no sofá. Gilda, filhinha, presta atenção no que eu vou lhe dizer. A vida é única. Nosso espírito estagia ora no plano físico, como encarnado, e ora desencarnado no plano espiritual. Tudo que Deus faz, é perfeito e simples, como são também nossos ciclos evolutivos. Nascemos, morremos e em espírito voltamos várias vezes a vestir o corpo carnal num processo que chamamos de reencarnação. Gilda, não sinta receio. Você mereceu ser socorrida. Está bem e agora poderá estudar, aprender muitas coisas realmente interessantes e continuar sendo útil. Conversamos por horas. Não queria que ela se afastasse de mim. Senti medo de ficarmos novamente separadas. Nos dias seguintes, mamãe me levou para passear, conhecer a colônia. Achei o lugar maravilhoso. Recebi também algumas visitas de ex-internos de asilo. Estava alegre, feliz. Joana veio me ver. Gilda! Fui socorrida quando desencarnei. Fiquei muito agradecida. Lembrei que Jesus perdoou todos que o crucificaram e me senti perdoada por Deus. Disseram que mereci o socorro porque fiz o bem. Caridade moral dei de mim quando ajudei o próximo. Seu ex-companheiro a perdoou? Perguntei. Ele estava sofrendo no umbral quando nos reencontramos, respondeu Joana. Pude socorrê-lo, ajudei-o. Ele ficou pouco tempo num posto de socorro. Quis reencarnar e foi concedido seu retorno ao plano físico. Meu ex-companheiro me contou que sentiu muito ódio de mim por ter matado seu corpo carnal e por ele sofrer. Porém, com o tempo entendeu que padecia pelos seus erros. Perdoou-me e me pediu perdão. Quando fiquei sozinha, pus-me a pensar na dona Suzane e quis muito o seu perdão.
No outro dia, quando mamãe veio me ver, pedi isso a ela. Minha mãe sorriu. Ia dizer algo, porém pensou um instante e respondeu: Gilda, vou pedir autorização. Certamente a teremos, e então levarei você para visitá-la. 2 dias depois, mamãe me levou para vê-la. Fomos volitando, ou seja, ela volitou comigo. Senti medo e um frio na barriga, mas acabei me divertindo e rimos muito. Dona Suzane estava num posto de socorro, como mamãe me explicou, e eu estava abrigada numa colônia. Para mim, tudo era novidade, e às vezes mamãe precisava me puxar por parar admirada, olhando tudo. No jardim do posto de socorro, Dona Suzane nos esperava. Cumprimentou-nos, sorrindo, e pediu para chamá-la somente de Suzane. Como você está bem, Gilda? Alegro-me em vê-las, disse Suzane. Pelo carinho com que está nos recebendo, concluo que me perdoou, eu disse. Queria tanto lhe rogar perdão. Suzane riu. Mamãe sorriu. E eu não sabia o que fazer. Fiquei encabulada. Você ainda não sabe? Acredita mesmo que me assassinou? Perguntou Suzane. Como eu fiquei olhando e não consegui responder, Suzane nos convidou a sentar e contou. Gilda, não foi você quem me expulsou do corpo físico, ou seja, assassinou. Reconheço agora que era uma pessoa difícil, ferina, infeliz, e meu passatempo preferido era humilhar as pessoas. Eu era rica. Quando fui me casar com Haroldo, meu pai nos fez casar com total separação de bens, com um contrato muito bem feito. Se houvesse separação, Haroldo não teria direito a receber nada. Ele me amou quando namorávamos e no começo do nosso casamento. Porém, o amor deve ser alimentado. E eu fiz o contrário. Deixei-o morrer. Meu marido conheceu outra pessoa e a amava. Planejou tudo muito bem para o seu crime parecer um suicídio. Eu facilitei. Falava sempre que ia me suicidar, mas era chantagem para fazer valer a minha vontade. Haroldo pediu ajuda aos filhos, aos meus irmãos e amigos, queixando-se de que eu estava falando muito em suicídio. Sempre, por causa da minha insônia, ia me deitar mais tarde e costumava ficar na salinha. Aquela noite, Haroldo levantou-se devagar, sem que eu percebesse. Aproximou-se de mim e virou meu pescoço, quebrando-o. Não consegui gritar. Fiquei olhando para ele, apavorada. Rápido, ele abriu a janela e me jogou no jardim. Seu plano foi facilitado por você gritar que era assassina. Eu fiquei imóvel enquanto a escutava. Não conseguia me mexer. Suzane calou-se por segundos e depois perguntou: Você não sabia mesmo disso? Neguei com um gesto de cabeça.